Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa leitura está em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, a primeira, e esta última está no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 38. Um bom dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos. Muito bom dia, irmão Odair, Freitas, irmão, irmã, aqueles que fazem parte conosco deste momento maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para compartilhar esta meditação, este pequeno estudo a respeito dos rudimentos, o iniciar da vida cristã. E por momento agora, por oportunidade, estamos no assunto sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Um bom dia, irmão Odair, evangelista, irmão Odair Freitas. É um prazer imenso poder ser um anunciador de boas novas juntamente com o irmão. Sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, veio Cristo Rei, Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Venceu enfim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu enfim.
bem, irmão Jorge, evangelista irmão Jorge, a todos os nossos amados irmãos, graças a Deus, né? Pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós estamos mais esta vez aqui e com essa audiência maravilhosa, né, irmão Jorge? Sim, a audiência é maravilhosa. De acordo com o último programa que foi gravado, né? Com certeza muitos gostaram, comentários diversos também. E nós ainda alertamos, caso você deseja saber mais a respeito desse assunto, você pode estar fazendo contato com o número que aparece aqui na tela, para que nós possamos estar lhe atendendo, lhe dando suporte, né? A devida atenção necessária. A gente sabe que o tempo é muito curto para que a gente possa explorar de uma forma mais profunda, de uma forma mais abrangente, né? É um dos momentos em que eu sou apaixonado, eu amo demais, irmão Jorge. Sim. A gente começa a falar e nem olha nem relógio e tudo mais. O irmão Jeff tem que nos ajudar ali, né? Exatamente. E se você também gosta de estudar as escrituras, né, estamos à disposição, né, para fazer esse contato e será muito prazeroso poder estar lhe atendendo. Ainda estamos nesse assunto. Nesse assunto é sobre por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Será que lemos duas passagens, né, irmão Jorge? As pessoas perguntam, mas espera aí, a primeira pergunta que vem, né, na mente das pessoas vai ficar com o que Jesus disse ou o que Pedro disse? Aí a gente vê, será que é só Pedro que falou isso e outros também não falaram, né? E por que essa ordem foi mudada? Quando que foi mudado isso? Estava Pedro em desobediência a Jesus ou ele estava em obediência, né? Vamos discorrer nisso daí, né? Talvez seja a sua dúvida também, você pode escrever nos comentários, hein? Escreve nos comentários quais são as suas dúvidas, né? Que a gente vai ter um prazer poder estar lhe respondendo também. Pois bem, irmão Odair, aí o irmão acabou de ler duas escrituras. Uma dando ordem e outra se cumprindo a ordem. Porque o próprio São Mateus, como nós já aprendemos, estava lá no dia de Pentecostes. O próprio escriba da ordem de Jesus Cristo, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, verso 19. Então, se houvesse uma falha, uma discórdia de ambos os lados, Mateus era o primeiro a levantar a mão, quando Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Mateus ia levantar a mão e falar, opa, peraí Pedro, você está errado. Não é assim, não, ele ficou ouvindo, porque aquilo se tratava de uma luz maravilhosa das Escrituras, porque foi uma ordenança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós sabemos que Pai não é nome, Filho muito menos e Espírito Santo também não. Então não são três nomes, são três ofícios de uma só pessoa, de um só ser. Na programação passada o irmão leu que só há um Senhor, um só batismo, que escritura gloriosa. Então, se só há um batismo, então esse batismo não pertence a uma religião, a uma igreja destinada fulana de tal, é melhor, batiza correto. A igreja fulana de tal está errada porque não está batizando correto. Não. É de acordo com São Mateus 28, verso 19, e Atos 2, verso 37 e 38. E o irmão falando a respeito disso daí, porque quando Pedro, quando Jesus ele deu essa ordem em São Mateus 28, verso 19, as últimas ordenanças dele quando ele estava aqui fisicamente. E ele deu essa ordem realmente, né, foi dada aos discípulos. Então cabia aos discípulos estar divulgando, pregando, expandindo, ensinando aquilo. E a Bíblia fala, né, realmente, em Atos capítulo 1, verso 15, que diz assim, e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Sim. Em Atos capítulo 2, versículo 14, a Bíblia é mais enfática ainda em falar da presença de Mateus lá, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11,
E Pedro, e Mateus, ele compunha os 11. Né? Sim. Em nenhum momento Mateus falou: Pedro, só um minutinho, você está errado, Pedro. Isso. Está errado. Não, ele não se opôs. Há quem diga que assim, Pedro errou. 3.000 almas, né, irmão Jorge? Então, Cerca de 15 minutos de pregação. exato. Então quer dizer que 3.000 almas, elas depois não aparece na Bíblia que elas foram rebatizadas porque Pedro errou. Que coisa tremenda. E ali, irmão Jorge, a descida do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, sendo a língua ali das nações que ali estavam presentes. Em Atos 2 registra isso. E agora, o Espírito Santo não seria tão cuidadoso para que, através da boca de Pedro, não pudesse repreender aquilo? Outro detalhe, em Atos 2, que foi esse dia que Pedro ele batizou aquelas pessoas, né? Orientou elas a serem batizadas em nome de Jesus Cristo. Quando chegou em Atos 10, quem foi à casa de Cornélio também foi Pedro. E Atos 10, você pode estar conferindo aí na tua Bíblia, mais precisamente no versículo 45, aí fala que Pedro batizou aquelas pessoas em nome de Jesus Cristo. Né? Quer dizer, Pedro estava ali batizando em nome do Senhor Jesus Cristo antes, ou depois. Haveria tempo suficiente, né, irmão Jorge, para o Espírito Santo aconselhar Pedro, falar: não, Pedro, você errou lá atrás, Pedro, agora vamos fazer certo aqui. Então, assim, será que talvez isso não chama atenção? Outro detalhe, irmão Jorge, que às vezes muitos têm essa dúvida. Mas Pedro falou lá em Atos 2 porque ele queria apresentar para os judeus, porque quando no Atos capítulo 2, versículo 36, Pedro disse desse jeito assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Estava dividindo? Então aí é onde que as pessoas pensam assim: tá vendo? Então Pedro queria mostrar para os israelitas, os judeus, que ali era Pedro mostrando: tá vendo? Era só para poder apresentar para eles de que Jesus era Senhor e Cristo. Isso foi para os judeus, mas Cornélio não era judeu. Cornélio, ele era um gentio, ele era romano. E o cumprimento do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo também foi a ele e toda a casa dele. E que recebeu o Espírito Santo. Sim, sim. Né? Que recebeu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma promessa, irmãos. O Espírito Santo é uma promessa. E fiel aquele que tem prometido. Porque quem prometeu, ele é fiel para cumprir. O verso 39 de Atos 2, que diz: porque a promessa, Pedro ainda usado pelo Espírito, vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Era a escritura que eu estava separando. Aí. Porque aí sim, tantos aqueles que estão longe, a quem o Senhor chamar. Então há um chamamento para ver essa luz. Há uma eleição, uma predestinação por trás do verdadeiro batismo daí. Eu estava separando a escritura. Porque isso aí, ela vem para acoplar aqueles que estão longe e tantos quantos o nosso Senhor chamar. Então aí incluiu nações, incluiu todos os seres humanos. E aqui, irmão Jorge, quando Pedro ele fala dessa promessa, que é a tantos quantos nosso Senhor chamar, não colocou limitação de tempo. Também não. Não colocou limitação de território, de espaço, de geografia. Não. A tantos quantos Deus chamar.
Agora, eu pergunto, hoje Deus está chamando? Né? Na última ceia, né, ou depende quando que vai estar rodando essa gravação, mas nós tivemos batismo. É frequente, né? Graças a Deus por isso que o anjo do Senhor volve as águas, né? Graças a Deus, que Deus abençoe, né, cada vez mais. Mas tivemos batismo, é Deus chamando. Sim. É Deus chamando. E ele chama, irmão, daí por eleição, por predestinação. Porque quando nós falamos que ele não traçou nação, língua, religião, ele chama por eleição e predestinação. Porque Jesus próprio diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que coisa, que escritura tremenda. Então, se nós vamos tentando, através da inspiração, mostrar para o nosso ouvinte, mostrar para aquele que não tem conhecimento, eu creio que essa programação alcançará várias almas, porque as pessoas elas têm sede de fazer o que é correto. E se a pessoa tem sede, tem que haver uma água para saciar essa sede. E a palavra de Deus, neste momento, ela está sendo colocada de uma forma muito límpida, muito transparente. Os nossos irmãos, nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, eles estão vendo, irmão Daí, que isso não se trata de anunciar uma religião. O batismo em nome de Jesus Cristo não é da nossa religião, da nossa igreja. Ela é escriturística, ela é uma ordenância e tem que haver um cumprimento para que possa trilhar o caminho cristão de uma forma real e verdadeira. E nós queremos, irmão, daí com essa oportunidade, deixar para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, o livreto de volta à palavra original, que são concordâncias da Bíblia sobre o batismo. Você pode, através destes números que estão aparecendo na tela, solicitar e esse folheto chegará até você gratuitamente. E pela orientação de nosso pastor, irmão Adair, se aqueles que interessarem ser batizados em nome de Jesus Cristo, se lá na cidade dele tiver um pastor que prega esta mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa alma será encaminhada para ser batizada por esse pastor. Se caso naquela cidade do irmão não houver um pastor, aí nós estaremos indo batizá-lo. Saiba disso, você não vai ficar sem descer as águas, não. Se há um desejo, se há um clamor, vai ser prontamente atendido. É um privilégio muito grande, né? Até porque, irmão Jorge, a Bíblia fala, né, que toda família nos céus e na terra recebe o nome. Mas que seria coisa. Muito assim, ingênuo, né? Ou talvez assim, muito desapercebido eu perguntar, irmão Jorge, a sua família recebe seu nome? Mas é claro. Nome do pai, o nome do Benjamin lá no registro dele, na certidão de nascimento. Exato. Será que lá na hora de colocar lá, filiação, nome do pai, espírito, corpo e alma? Não, mãe. Tem o meu nome lá, Jorge Alexandre Rodrigues. Exato. Que coisa. Então, deve-se entender de uma forma muito clara, por outro lado, muito simples, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito Santo muito menos. Então, quando nós chegamos em algum lugar, para apresentar-nos como fazer uma matrícula de um dos filhos na escola, aí a atendente, a diretora, a secretária perguntar, como que é o nome do senhor? O senhor quer matricular a filha do senhor? O senhor vai falar, não, meu nome é pai. Ela fala, não, eu sei que o senhor é pai da moça, do garoto, eu quero saber o nome do senhor. Ah, então você quer saber o meu nome. Porque nós temos que saber, irmão, daí, e tentar transmitir da melhor forma para o nosso irmão, aqueles que estão nos ouvindo, porque são 3 ofícios, mas de um único só Deus. A Bíblia está mostrando um só Deus, um só Senhor, um só nome.
Você acabou de dizer que aqueles que invocar o nome do Senhor, o nome, Pedro disse, né? Aquele que invocar, o que é invocar? Não é chamar sobre a pessoa, sobre si. Invocar é chamar. Então, deve-se entender que esses 3 ofícios, esses 3 títulos, ele está relacionado a um só ser, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Pai sobre nós, né? Pai sobre nós, Filho conosco e Espírito Santo em nós. São 3 manifestações simultâneas da grandiosidade de Deus, mas em um único ser só. Mas, pela graça de Deus, nós, através dessa programação, dos nossos irmãos que vão vir colaborar conosco, nossos companheiros, esse é nosso objetivo, mostrar que este Deus, com 3 ofícios, é único só, um único Deus. Porque Jesus Cristo não disse, eu e o Pai somos um? São João, né? Capítulo 10:30, isso. Eu e o Pai somos um. Quando Filipe mostra-nos o Pai disse para Jesus, lá no Evangelho segundo São João, disse, mostra-nos o Pai e já vai nos bastar, em outras palavras, não precisa mostrar mais nada para nós. Ele falou, Filipe, mas há tanto tempo estou convosco e não me conheceste? Quem vê a mim, vê o Pai. O senhor está vendo tanto que é maravilhoso? E é tão interessante isso, irmão Jorge, porque há uma necessidade, uma compreensão, o que é ordem e o que é cumprimento. Sim, não é? Então, por exemplo, eu digo para a minha filha, vai lá no mercado e compra lá o arroz e compra o café. Pai, cadê o dinheiro? Não, pode anotar no meu nome. Para ela, está sendo uma ordenança. Eu estou emitindo uma ordem em que ela vai fazer a execução. Quando ela chega ao mercadinho lá para poder estar comprando, ela não vai repetir a ordem. Não. Ela vai executar a ordem. E aí qual que é a execução? Eu vim aqui pegar um pacote de arroz e de café. Ok, deu tantos reais. Cadê o dinheiro? Não, anota no nome do meu pai. Alguém lá do supermercado vai perguntar, tá aí, e qual é o nome do seu pai? Tá vendo que ela não tem como repetir a ordem? Sim. Ela tem que executar a ordem. Eu não preciso falar para minha filha qual o nome do pai. Ela te conhece. Ela conhece. Então ela sabe qual é o nome do pai. Se eu falar assim, pega tal objeto e traga para o pai, eu não preciso falar, traga para o Odair Freitas dos Santos, porque ela conhece qual é o nome do Pai. Amados irmãos, você conhece qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho, em qual nome o Espírito Santo ele se manifesta, né? Então é muito importante isso. Jesus ele deu a ordem e Pedro ele tinha a chave do reino. Foi dado para ele. São Mateus capítulo 16, Jesus deu a chave do reino. Agora observe, quando que Pedro usou essa chave que destravou, né? Que abriu, destrancou, sendo que em Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia fala, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas aí a gente chama atenção, porque não foi só Pedro que fez o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos em Atos 2, 37 e 38, conforme Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, mas a gente vê que o evangelho chegou em Samaria, capítulo 8 de Atos, né? E quando chegou a Samaria, Filipe estava lá, o evangelista Filipe, estava pregando o evangelho, difundindo a palavra de Deus, e almas foram salvas, elas aceitaram. Em Atos capítulo 8, versículo 16, a Bíblia até fala que enviaram para lá Pedro e João. E aí cabe-nos um entre parênteses, Pedro ele chegava a ser o chefe dos demais, um chefe sendo enviado pelo subordinado, não fica tão assim, né, irmão? Não havia um chefe entre eles, o chefe era o Espírito Santo. Sim. Mas, né, aí Pedro ele chegou até lá, juntamente com João, e no versículo 16 de Atos 8, aquelas pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo.
E nós encontramos que também Paulo, depois dele ter passado pelas regiões superiores de Éfeso, em Atos capítulo 19, meus amados irmãos, a Bíblia fala que ele encontrou alguns batistas lá. Batistas porque eles pregavam o evangelho de João Batista, eles pregavam, batizavam também como João Batista, né? E no entanto, eles foram rebatizados por Paulo. Sim. Atos capítulo 19, desde o início, a partir do versículo 1, já narra isso. E no versículo 5, aí Paulo batizou eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Algo importante, porque nós havíamos comentado na programação anterior sobre, pode uma pessoa ser batizada 2 vezes ou mais? Como que é isso? Aí Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, que há um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. E perguntamos, qual será esse único batismo? E lá estava Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmão Jorge, alguns falam desse jeito assim, né? Às vezes eles perguntam, mas João batizava em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não. João, ele não batizava. João, ele não usava nenhum nome. Sim. Ele não usava nenhum nome. O batismo de João era o quê? O batismo do arrependimento. Ele não associava nome. Ele não proferia nome. Se a pessoa se arrependia, né, ele batizava, ele só falava assim, mas um dentre vós, ele até mesmo falou, eu batizo com água, mas um dentre vós batizará com o Espírito Santo e fogo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Tanto é que isso é verdade que lá em Atos 19, quando Paulo perguntou àquele grupo de pessoas, ele disse assim, recebestes vós o Espírito Santo? Quando creste, eles disseram, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Olha que coisa. Ele disse, Paulo, em que sois batizado então? Aí eles responderam, no batismo de João. Aí Paulo falou, João batizou com água, falando para o povo que cresce no que após ele haveria de vir. Isto é, em Jesus Cristo. Depois da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo, Jesus ele associou o nome dele ao batismo. Isso. Ou seja, ele queria realmente tomar os céus, a terra, as pessoas, em testemunho daquela vida que estava ali se entregando para ele, que associasse o nome dele. Não é verdade, irmão? O batismo introduz na ceia, o batismo nas águas, né? A Santa Ceia do Senhor, né? A comunhão na igreja, lava-pés, mas o batismo com o Espírito Santo aí te introduz no corpo de Cristo. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Então a gente encontra realmente, irmãos, que assim, são várias passagens, vários relatos, né, a respeito disso, desse batismo genuinamente verdadeiro, né? Em que momento da história, irmão Jorge, que isso acabou que assim se desvirtuando, se apagando, se distanciando? Foi um determinado tempo, irmão Odair, que foi após vários anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Cerca de 325 anos, né? Após, porque esse batismo, ele era feito por diversas religiões, diversos segmentos religiosos, somente em nome de Jesus Cristo. Este era o batismo. Só que depois eles começaram a introduzir os dogmas e os credos em suas religiões, e através disso foi tirando esta luz, mas tirando entre parênteses, tirando daqueles que não recebem um mensageiro da hora, para que eles possam iniciar corretamente. Porém, nós estamos aqui com essa programação e eu creio que foi de grande valia para início, lembrando que virá outros companheiros para assim trazer mais luz sobre esse assunto, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, irmão Odair Freitas, eu agradeço muito a Jesus Cristo. Eu queria encerrar só com essa escritura, irmão Odair, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, não em nomes, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso é maravilhoso, isso tem se cumprido nessa manhã.
Amém, graças a Deus. Nós agradecemos, estamos nessa programação e vou finalizar também com a escritura de Pedro, né, sendo tomado pelo Espírito Santo, falando em Atos capítulo 3, versículo 19 e até o versículo 21, em que Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o início. Amados irmãos, não se estranhem. Esse é o momento da restauração de todas as coisas. Amém. Vai ter várias programações que nós vamos seguir adiante, como mencionado pelo evangelista irmão Jorge Alexandre, a respeito de outros assuntos, outros temas rudimentares, base doutrinária da fé cristã que Deus tem dado a restauração para nós nesses últimos dias. Deus os abençoe, Deus até os nos abençoe. vermos novamente. Um abraço. الرب يباركك ويحرسك